Muito bom dia a todos, feliz sábado, sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor, no dia do Senhor, amém? Queridos, nesta manhã eu gostaria de conversar com vocês, na verdade não é uma conversa, não é? Porque quando nós abrimos a palavra de Deus, é Ele falando conosco, não é? É Deus falando conosco, então não é meio que uma conversa, mas é ouvir as instruções de Deus e entender os planos que Ele tem para cada um de nós, e a partir de então é seguir esses planos, já que todos nós entendemos que os planos de Deus são melhores, são superiores aos nossos planos, amém? Quantos creem assim, levantai as mãos. Amém. Deus seja louvado. Sem mais delongas, eu gostaria de pedir que abram suas Bíblias no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 14 e o verso 12. Livro de Provérbios, capítulo 14 e o verso 12. Repetindo, Provérbios capítulo 14 e o verso 12. Amém? Se você tem uma Bíblia aí, ou se você não trouxe, mas ela está perto de você, deixa fechada não. Abra, tá? Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Pai Santo, a Tua palavra está aberta diante de nós. Também abra o nosso entendimento por meio do Espírito Santo, para entendê-la, para aceitá-la e para praticá-la em nossa experiência diária. É nossa oração no nome de Jesus. Amém. Nessa versão leio da seguinte maneira: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de quê? Quais caminhos você conhece que para os homens parecem até direito, mas o resultado não dá em muita coisa? Conhece algum caminho que dá nisso? Alguém aqui? Oi? Na libertinagem, muito bem. Mais algum caminho? O sábio Salomão, falando com propriedade de conhecimento de causa, e se não me engano, conhecimento de causa quando a pessoa experimenta, não é? Já experimentou alguma coisa, aí seria o conhecimento de causa. Ele fala com toda a propriedade, porque viu isso, não é? Viu os homens seguirem caminhos que pareciam ser bons caminhos, mas ele percebeu no final que estes caminhos eram caminhos de morte. Provavelmente, como cristãos, nós conhecemos muito desses caminhos. E estes caminhos, eles, na verdade, vão ser seguidos por pessoas que tiram os olhos de Deus, que tiram os olhos da observância da palavra de Deus. Na sala ali da Escola Sabatina, nós comentávamos antes que a linha do cristão ela é muito tênue, ela é muito frágil. Se nós vacilarmos, nós ou caímos dela, ou nós quebramos ela. Então precisamos, assim, sobretudo em nossos dias, ter muito cuidado, para que como cristãos não erremos o caminho. Na verdade, não é fazendo uma correção, mas Jesus diz que é o caminho. Mas nós tornamos esse caminho tão estreito hoje que ele não é um caminho, mas é basicamente uma linha. E se nós quebrarmos esta linha, nós caímos. E algumas pessoas, quando erram o caminho, elas também
se perdem totalmente. Inclusive, Ellen White vai dizer assim, que algumas pessoas, às vezes, dão um único passo em falso e nunca mais conseguem voltar. Um único passo em falso e algumas pessoas nunca mais conseguem voltar. E isso nós conseguimos perceber com algumas pessoas. Provavelmente você conheça alguém que inclusive um dia fez parte da igreja, que professou a fé que você e eu hoje professamos, mas deram um passo errado, deram um passo em falso e nunca mais conseguiram voltar. Bem, e aí pensando nisso, de que às vezes nós escolhemos caminhos que parecem bons, mas não são os caminhos de Deus e sofremos. Pensando nisso, eu gostaria de conduzi-los até o livro de Gálatas. Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, a partir do verso 6, aliás, Gálatas capítulo 1, os versos 6 a 10. Gálatas capítulo 1, versos 6 a 10. Amém? Amém? Gálatas capítulo 1, versos 6 a 10. É onde justamente o texto que eu gostaria de conversar de maneira mais demorada nesta manhã com os irmãos. Repetindo o texto, para que ninguém fique sem ver o texto. Gálatas capítulo 1, versos 6 a 10. Nesta versão eu leio da seguinte maneira: a inconstância dos Gálatas. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Verso 8. Mas ainda nós, ou mesmo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja o quê? Anátema. Sabe o que isso significa? Amaldiçoado, outras versões dizem condenado. Se existe um cristão que está pregando um outro evangelho que vá além deste evangelho que é Cristo que salva, que ele seja o quê? Amaldiçoado ou condenado. E mesmo, Paulo diz, olha, e mesmo que seja quem? Um anjo. E não é um anjo do diabo, não. Paulo está se referindo ao anjo de Deus. Mesmo que venha um anjo e pregue outro evangelho que seja anátema. E aí o verso 9 continua dizendo o seguinte: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. O tema da mensagem de hoje é os outros evangelhos que não salvam. Vocês já se ligaram aí? Os outros evangelhos. Se ligou, Slane? Os outros evangelhos que não salvam. Vamos lá então. Você conhece algum outro evangelho além daquele que Cristo ensinou de si mesmo que salva? Conhece? Alguém conhece? No entanto, nós temos percebido em nossos dias que as pessoas, inclusive os cristãos, têm buscado, têm propagado e têm divulgado
outros evangelhos. E agora meu coração bate mais forte. Porque muita gente tem considerado a ciência como sendo evangelho que salva. Com informações seguras, informações precisas, né? Que dizem que é baseado em experiências, em experimentos comprovados. No entanto, muita gente, ao seguir por este caminho, como o próprio Salomão advertiu, erram o caminho, erram o alvo, erram a Cristo e se perdem. E aí a ciência talvez seja a religião hoje mais bem-sucedida que existe. E nós podemos ver claramente os seus ensinamentos, as suas doutrinas. Nós vemos que aqueles que não creem na ciência são inclusive punidos, são disciplinados. Já viram isso? São cancelados, né? De fato, eles são ali disciplinados. Eles são cancelados. E se você não percebe, a ciência hoje invadiu todos os setores da sociedade, inclusive a igreja. Temos visto, inclusive, alguns pastores, algumas pessoas que pregam, usar a seguinte expressão: olha, a ciência atesta isso, a ciência atesta aquilo. Como se nós precisássemos da ciência enquanto cristãos, enquanto guardadores da fé, recebedores da fé genuína, pura e verdadeira, que advém somente por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós não precisamos que a ciência ateste, que a ciência confirme nada do que nós cremos, porque a natureza daquilo que nós cremos não provém de certezas, aliás, não provém de coisas que podem ser provadas cientificamente. Vem de coisas que nós acreditamos pela fé, que de fato é certeza. Por isso precisamos ter muito cuidado. Queridos, existem outros evangelhos sendo pregados. E esses evangelhos, eles não salvam. O trabalho, às vezes, tem sido tratado também como se fosse um Deus, como se fosse um ídolo, como se fosse um outro evangelho. Tanto que muitos bons cristãos, quando começam a trabalhar, eles começam a produzir espiritualmente muito menos do que eles produziam antes. Isso é fato. É só olhar para mim, vai ver isso. É só olhar para você, vai perceber isso. E o nosso trabalho, às vezes, exige muito de nós. E nós queremos cada vez maiores e melhores salários. Para quê? Para quê? Para sermos felizes, né? Só que quanto mais nós ganhamos, mais queremos. Porque queremos o quê? Ser felizes. E o quanto nós temos nunca traz felicidade. Nunca dá essa sensação de bem-estar, de que agora sim eu cheguei, agora eu não preciso mais. E buscamos cada vez maiores salários, melhores empregos. Por que tudo isso? Porque queremos satisfazer o nosso apetite, queremos satisfazer as nossas paixões, os nossos gostos, aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que o mundo ensina e não Cristo. Nós vivemos a vida, se não tomarmos cuidado, veremos a nossa vida buscando coisas vãs, que passam, que são efêmeras, que são passageiras, que são transitórias. E muita gente tem se perdido nisso. O trabalho traz isso. Nós vemos que a fama, inclusive, se levanta como outro tipo de religião que tem levantado a muitos, só depois para derrubá-los. Muita gente quer estar no hall da fama. Muita gente quer ser lembrado como o melhor. Muita gente quer ser lembrado como o maior naquilo que faz. E isso também tem ceifado pessoas, tem levado por um caminho que não é o do evangelho verdadeiro. E estes evangelhos têm sido pregados. Queridos,
A política tem sido um evangelho que tem sido propagada. Agora, se fosse apenas pelos que não são cristãos, opa, ótimo! Mas tem sido propagada por aqueles que são cristãos, que têm outros objetivos, que aspiram, como disse Paulo, a uma pátria superior, a uma pátria melhor. Eu não estou afirmando que seja errado, só estou dizendo que algumas pessoas até fazem vídeos relacionados à política, mas nunca vi nenhum dizendo que é cristão, convidando para vir à igreja, para o estudo bíblico. Sabe que eu sou observador, e eu observo essas coisas e eu fico assim, rapaz, indignado, porque o evangelho que é eterno é esquecido, e os evangelhos que não salvam são propagados. Queridos, e temos visto outras formas de evangelhos se propagarem no mundo, enquanto o evangelho verdadeiro tem sido pregado cada vez menos. Não vou perguntar, mas se perguntasse quantas pessoas estão estudando a Bíblia hoje com alguma pessoa, 5, 6, talvez no máximo. Fato. Nós temos dedicado muito mais tempo a outros evangelhos do que ao evangelho que de fato salva. Inclusive, não é incomum nas horas sabáticas conversarmos acerca desses assuntos. E todos nós gostamos. Todos nós gostamos. Às vezes, quando eu sei que vou me reunir com alguns irmãos, no sábado, eu fico me policiando. Rapaz, hoje eu não vou entrar neste mérito. Hoje eu não vou, eu me programo, eu me planejo para isso. Mas de repente lá estou eu. E aí quando eu me pego assim, de forma consciente, eu tomo um susto. Meu Deus, já estou novamente metido no negócio. E algumas pessoas, irmãos, nem percebem mais o quanto fazem isso. As rodas de conversa é o Expoagra, outro evangelho que não salva. Outro evangelho que limita a vida, que limita aquilo que nós fazemos enquanto cristãos, o trabalho para a eternidade. Queridos, devemos, sobretudo, tomar muito cuidado para não nos confundirmos com o mundo. Neste momento em que o mundo, ele se coloca em evidência, em que pessoas se colocam em evidência, nós precisamos entrar em evidência, mas como cristãos. É disso que nós precisamos. Se nós não entrarmos em evidência como cristãos, nós perdemos a essência de ser cristãos. Então, se eu não pregar o evangelho verdadeiro, eu prego outro evangelho. Ninguém é neutro nesse mundo. Ninguém. Eu sigo um lado ou eu sigo o outro. O próprio Tiago, ao pensar sobre estas coisas, ele dizia, olha, vocês precisam tomar cuidado, porque nós não podemos servir a dois senhores. Só é um. E todas as vezes que pregamos o outro evangelho, nós estamos desagradando o maior Senhor de nossas vidas, que é Cristo. Portanto, se as pessoas têm pregado outro evangelho, deixe que elas preguem. Não precisamos disso. A nossa pátria, ela é superior, ela é maior, ela é melhor.
do que o outro evangelho. Porque o evangelho que nós pregamos é o evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Queridos, gostaria de conduzi-los a mais dois textos. Está aqui bem pertinho, eu acho que está na mesma página de algumas Bíblias aí, capítulo 13 de 2 Coríntios e o verso 8. 2 Coríntios, capítulo 13 e o verso 8. Outro texto que mostra justamente aquilo que foi dito antes, aquilo que foi lido antes. Nessa versão, leio assim: porque nada podemos contra o quê? Fica claro para você? Nada podemos contra a verdade. Paulo está falando como cristão, como um pregador do verdadeiro e único evangelho que salva, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. E a verdade é que existe apenas um evangelho, mas outros evangelhos, como disse o próprio Paulo, têm sido pregados. E aqui a preocupação de Paulo era justamente essa, com os Gálatas, que eles estavam ali, transpassando, estavam voltando, estavam saindo muito rápido daquilo que haviam recebido de Deus, que é a salvação, que é o perdão, que é a graça diária, que é a segurança, a esperança. Os Gálatas estavam assim, saindo desta prática e buscando outras formas, outros ramos de vida, além que, por meio de Paulo, havia chegado a eles. E aí por isso que ele está falando desse outro evangelho que tem sido pregado. E esse outro evangelho que tem sido pregado, quem prega deve ser amaldiçoado, segundo Paulo, deve ser condenado, segundo Paulo, porque eles não salvam as pessoas. Como disse Salomão, não é o caminho. E como cristãos, nós não podemos nada contra a verdade. Nada nós podemos contra a verdade, a não ser a favor dela. Folheie sua Bíblia ao livro de Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 3, verso 1. Colossenses capítulo 3 e o verso 1. Verso 1 e 2. A união com Cristo glorificado. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai o quê? As coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Verso 2. Pensai nas coisas lá do alto. E não, parece lógico aquilo que Paulo está dizendo? Se nós fomos ressuscitados, se nós renascemos com Cristo, nós devemos pensar nas coisas do alto. Não são nas coisas aqui da terra. Não nas coisas deste mundo, mas nas coisas do alto, nas coisas do céu, da eternidade ao lado de Cristo. Ora, Paulo está colocando aqui a condição, se nós fomos ressuscitados.
Queridos, tem a ressurreição, ela faz parte de um processo. A ressurreição só acontece depois de quê? Da morte. Toda e qualquer ressurreição só acontece depois de algum tipo de morte. Não existe ressurreição que não aconteça em decorrência da própria vida, mas da morte. Seja da morte física, seja da morte do próprio eu, que Cristo tanto cobra de seus discípulos, que Cristo tanto prega, Cristo requer de seus discípulos, a morte do eu. Se não houver morte, também não há ressurreição. Por isso Paulo está dizendo, olha, se vocês ressuscitaram, vocês vão buscar as coisas do alto. Mas todos nós sabemos o quanto é difícil. Nós não estamos dizendo que o evangelho aqui é fácil de vivê-lo. Porque existe um problema que nós enfrentamos. E o problema, que também é um dilema, nós não fazemos aquilo que nós vemos as pessoas dizendo. Nós fazemos o quê? Aquilo que nós vemos as pessoas fazendo. Ora, se o mundo inteiro está empenhado em buscar a sua própria glória, e nós vemos isso ou não vemos? Vemos. Todo dia, toda hora. A nossa tendência enquanto seres humanos, qual é? É buscar também glória. Mas a glória do mundo. Essa é a nossa tendência. Mas como disse o próprio Jesus, olha, com vocês não será assim. Com vocês não é diferente. Com vocês não é igual ao mundo. É diferente. É diferente. E aí gostaria de conduzi-los mais a um texto, 2 textos para finalizar. Está registrado em Filipenses, está aí perto também, capítulo 2 e o verso 3. Exortação, Paulo está falando da exortação ao amor fraternal, a união, fraterno, a união entre os irmãos. Verso 3: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Esta é a recomendação de Deus. Porque o partidarismo divide as pessoas, divide a igreja, divide os irmãos. E a recomendação de Deus, e Paulo traz isso no texto, é que nós sejamos levados ao amor fraterno, à união. É lógico que também nós temos liberdade. Deus deu liberdade, livre-arbítrio, escolhas. Mas esta é a sua recomendação como Deus, como nosso Criador, como nosso Pai que ama, Pai que cuida, é bem, Pai que quer a felicidade eterna. Esta é a recomendação de Deus. Que não tomemos partidarismo. Paulo está falando logicamente do contexto em que alguns tipos de Deus eram desprezados, no contexto das viúvas helenísticas que recebiam uma ração diária, como o texto bíblico usa, recebia menos apoio dos cristãos da época.
E aí, olha, não assuma partidarismo. Todos são iguais. Porque não existe um maior e um menor, mas todos são iguais diante de Deus. Todos os seres humanos são iguais diante de Deus. Por isso, Paulo está reforçando que não devemos tomar partido algum, a não ser, logicamente, o do próprio Deus. Porque o partido de Deus, se é que assim eu posso dizer, ele termina em salvação eterna, em perdão, em esperança, em vida eterna. É nisso que, como cristãos, nós devemos pensar. É isso que nós devemos almejar. É isso que nós devemos buscar. E para finalizar, gostaria que abríssemos a Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1. Já estou terminando. 2 Pedro, capítulo 1. Versos 5 a 10. 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, no capítulo 1. Os versos 5 a 10. Amém? O texto aqui fala sobre a prática progressiva das graças cristãs e os seus resultados, para não tirar do contexto. Verso 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa o quê? O que diligência? É esforço, né? Reunindo todo o vosso esforço, toda a vossa força, associai com a vossa fé o quê? A virtude. O que seria a virtude aqui? A virtude é ação de boas práticas. A busca da ação, da prática verdadeira, da prática que é justa, da prática que é boa. Com a virtude, e aí com a fé, a virtude, e com a virtude o quê? O conhecimento. Verso 6. E com o conhecimento o que mais? O domínio próprio, que é a mesma coisa que temperança, a moderação, o equilíbrio. Entendem? E o texto diz mais: e com o domínio próprio, o quê? A perseverança. E com a perseverança, o quê? A piedade. E com a piedade, o quê? E com a fraternidade, o amor. Agora preste atenção no comentário que Paulo fala. Verso 8. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, faz com que sejais o quê? Nem inativo, parado, inércio, morto. Eu posso chegar a essa conclusão? Não seja um morto, espiritualmente falando, né? Nem inativo, nem quem mais? Nem infrutífero. Olha, estas coisas em vós existindo, vocês não são nem inativos, sem atitudes, não é? Nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é o quê? Ainda bem que somos cegos e não
surdos, né? Ainda bem que todo mundo está ouvindo. Mesmo aqueles que não conseguem enxergar estão ouvindo. Todos aqueles que possuem estas qualidades não são cegas. E o texto continua dizendo: vendo só o que está perto, esquecido de quê? De quê? De quê? Esquecido de quê? Da purificação de quê? Dos nossos pecados, dos seus pecados, colocando de uma forma egoísta os meus pecados. E o texto continua dizendo: pecados de outrora, né? De antes. Por isso, irmãos, procurai com diligência, com esforço, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação. E o que mais? E eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçarei em quê? Em tempo nenhum. Em tempo algum. Eu sei que você entendeu. Sei que você entendeu aquilo que foi dito aqui. Porque todos nós somos inteligentes. Queridos, nós somos cristãos. Nós cantamos o hino aqui, Ele vive em mim. Ele vive em mim. E o começo do hino é assim, ó. Por onde quer que o quê? Que andar. Eu faço o quê? Eu guio os meus pés. Em quê? Na palavra. Se eu estou sofrendo e eu quero descansar, onde é que eu encontro descanso? Nos braços de Jesus. E depois você pode parar e ler, assim, vai pausando essa música e vai vendo a mensagem dela. É o nosso contexto. É um ensinamento que, como cristãos, precisamos ter. Precisamos buscar cada vez mais nos ligar a Cristo. E receber o que Pedro aqui vai colocar como virtudes. Como Paulo vai dizer em Gálatas 5, 22 e 23, como sendo os frutos do Espírito Santo, que é o resultado de uma vida entregue a Deus, de uma vida em que existe esforço diligente por encontrar, por aceitar, por propagar, por transmitir aquilo que, como cristãos, tem chegado até nós. Queridos, quantas pessoas foram batizadas esse ano na igreja? Você e eu temos de fato nos esforçado para a salvação nossa e das pessoas? Quantas pessoas irão ser batizadas até o final do ano? Aí nós não sabemos. Sabemos quantas pessoas foram batizadas até agora. Paulo fala de uma cooperação. Precisa haver cooperação do humano com o divino. Porque se você e eu sairmos de nossas casas sábado pela manhã e vir à igreja, quarta à noite e vir à igreja, e domingo à noite e vir à igreja, não vai mudar muita coisa. Aquilo que aprendemos aqui, nós praticamos. Opa,
Agora, depois que nós praticamos, acende-se uma luz. O que acontece quando se acende uma luz em meio às trevas? Ela é o quê? É vista. É impossível não ser vista. Agora, se temos nos limitado a vir à igreja, sentar no banco, não estou fazendo muita coisa. Não estou dizendo que não devamos vir, é o contrário. Devemos vir todo culto. Aqui é um ambiente espiritual de aprendizado. Mas para que aprendizado? Para prática. Para prática. Por isso eu tenho um apelo para você hoje. Na verdade eu não sei se seria meu, né? Mas é um apelo pelo menos espiritual. Se você tem se sentido fraco, se você tem se sentido distante, se você tem se sentido inútil, eu estou falando como cristão, tá? Se você tem se sentido para baixo, depressivo, espiritualmente falando, Deus tem um convite para você? Qual é o convite de Deus para você neste dia, nesta hora, neste momento? É que nos levantemos. Você pode se levantar? E esse levantar não significa apenas ficar de pé, mas se levantar da condição em que nós estamos, por causa de nossas más escolhas. O convite de Deus também inclui um esforço, uma perseverança para o bem, para a salvação nossa, de nossa casa, de nossa família, mas também das pessoas que estão ao nosso redor. Nossos colegas de trabalho, das pessoas com quem nós temos um contato no WhatsApp, mantemos um contato com ele no Facebook, nas redes sociais, no Instagram, ou, eu nem sei mais, estou falando, né? Suspenderam uma rede aí, Twitter, sei lá. Mas, irmão, somos cristãos. Onde quer que eu andar, eu sou cristão. Não dá para tirar a minha casca de cristão e deixar em casa quando vou para o trabalho. Não dá para tirar a minha casca de cristão e quando vou para a academia deixar essa casca em casa. Não dá para tirar essa casca. Porque nós nos tornamos um com Cristo, sabe, a mesma pessoa, a mesma carne, o mesmo osso, o mesmo sangue. O convite de Deus é para que tenhamos reação. É para que não olhemos, sabe, os outros evangelhos crescerem e o evangelho da verdade, do amor, da graça, do perdão, da salvação se extinguir diante de nossos olhos e não fazermos nada.